Olá, aqui é o canal O Paciente. Meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista, mas hoje eu vou ser o paciente de novo. E aqui eu vou fazer perguntas que normalmente o paciente leigo não costuma fazer. Ou porque ele não sabe, ou porque ele se esquece. Quantas vezes vocês já saíram do consultório do médico sem ter resolvido, tirado todas as dúvidas? Chega em casa e fala, eu esqueci de perguntar aquilo para o doutor. E agora? Aqui a gente vai fazer as perguntas e vai conhecer direitinho quem é o médico de vocês, quem vai operar vocês, porque hoje aqui a gente tem um cirurgião geral, cirurgião torácico, ele costuma abrir tórax na cirurgia dele, e eu estou aqui com meu colega William Lorenzi. William, para começar, eu quero te perguntar como é que tu chegou na cirurgia torácica? Como é que foi a tua formação? Pode começar desde o colégio. Tá bom. O que uma pessoa que está olhando lá agora, um adolescente, o que ele precisa fazer para poder abrir um tórax? Bom, primeiro, boa tarde. Queria te agradecer a oportunidade da gente vir aqui conversar um pouquinho. A cirurgia torácica é uma especialidade relativamente nova no Brasil, se comparada com outras especialidades. Durante muito tempo, a cirurgia torácica funcionou junto com a cirurgia cardíaca, e demorou um pouco para que essa separação acontecesse de forma efetiva. Mas hoje ela já é completamente uma especialidade independente, com sociedades independentes, e os médicos já fazem a formação desde o início de forma separada. Bom, mas como é que alguém chega a ser um cirurgião torácico? Primeira etapa, obviamente, fazer a faculdade de medicina, vai ter que passar pelo vestibular, que é concorrido. Então, para responder a tua pergunta do que um adolescente precisa fazer, infelizmente ele vai precisar abrir mão de algumas coisas, que os adolescentes talvez estejam habituados ou até ansiosos para fazer, que é sair de noite todo final de semana, fazer bastante festa. Infelizmente a gente acaba tendo que abrir um pouquinho mão disso em um certo momento da vida, que é um momento ali de formação muito intensiva para passar no vestibular e entrar na faculdade. E, de certa forma, o mesmo vale para o período de faculdade depois, que vão ser pelo menos 6 anos, em que a gente faz uma formação bastante abrangente, bastante geral, e terminando a faculdade, quem quer ser cirurgião vai se inscrever por uma prova de cirurgia geral. O que é o treinamento em cirurgia geral? Que é um concurso, outro concurso, Isso, tipo vestibular. Exatamente, funciona exatamente como um vestibular, vai ter um dia marcado, todo mundo vai ir lá. É outra prova, então. Vai se apresentar, vai fazer a prova, Normalmente aqui no Rio Grande do Sul existem 2 ou 3 provas diferentes que são utilizadas pelos diversos hospitais para fazer a seleção dos médicos residentes, é assim que a gente chama. E o treinamento em cirurgia geral, hoje em dia, é um treinamento de 3 anos, já fixo, Então vai fazer 3 anos de cirurgia geral. Há 15 anos atrás, quando eu fiz a minha formação, ainda eram 2 anos de cirurgia geral. Nesse período, é uma formação bem abrangente, em que a gente passa em diversas especialidades cirúrgicas. Da cirurgia geral. Isso, exatamente. Já fez uma formação abrangente da medicina, 6 anos. Isso. E depois mais 2, 3 de cirurgia geral. Mais 2 ou 3 de cirurgia geral. Nós já temos 9 anos de formação. Já são 9 anos. De estudo. Então, o cirurgião geral, ele sai com bastante experiência em cirurgia de órgãos abdominais, é o foco maior da cirurgia geral ainda hoje, e com uma experiência um pouco mais pontual nas especialidades cirúrgicas. Quais que são as especialidades cirúrgicas? As mais comuns, Além da cirurgia torácica, obviamente, tem a cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, coloproctologia, urologia. Essas são especialidades cirúrgicas que exigem uma formação prévia em cirurgia geral. Existem algumas especialidades cirúrgicas que não exigem essa formação prévia. Por exemplo, ortopedia, otorrinolaringologia, neurocirurgia.
em determinados hospitais também cirurgia cardíaca. Mas para cirurgia torácica, esse ainda é um pré-requisito. Bom, terminada essa formação em cirurgia geral, vem mais um vestibular, né, que é o que nós chamamos de prova para a especialidade cirúrgica. Né? Então, novamente, tem um concurso, tu tem que apresentar o teu currículo, né, o que tu já fez de pesquisa, né, o que tu já teve de experiência profissional, e tu vai fazer uma prova para que os hospitais te selecionem. E depois a formação em cirurgia torácica são mais 3 anos, né, completando aí o ciclo, digamos, quem fizer tudo emendado sem parar, para chegar a ser cirurgião torácico do vestibular, entrar na faculdade até sair com essa formação, vão ser um período de 12 anos. Né? E aí depois o céu é o limite, e aí existem subespecialidades, né? E dependendo uma área de interesse específico que cada pessoa tiver, ela vai poder escolher fazer uma formação complementar. E me diz uma coisa, o que o cirurgião torácico ele trata? Eu sou um paciente, eu não conheço a medicina, não conheço a cirurgia geral, nem a cirurgia torácica. Torácica, eu imagino que seja o tórax. Né? Isso. Então existe essa divisão, cirurgia abdominal, cirurgia torácica. Dentro do tórax, o que tem que pode ser tratado? Né? Tu falou cirurgia cardíaca, o coração fica dentro do tórax, mas Isso. não é o cirurgião torácico que trata. Exatamente. Então, tudo que ficar entre o diafragma aqui, que é o músculo da respiração, e o pescoço, tudo isso vai ficar a cargo do cirurgião torácico, com exceção das doenças próprias do coração. Né? Então, a maior parte do trabalho do cirurgião torácico envolve as doenças cirúrgicas do pulmão, da pleura, que é a cavidade onde o pulmão fica dentro, o próprio pericárdio, que é a cavidade do coração. O cirurgião torácico também vai tratar das doenças da traqueia e dos brônquios, vai tratar das doenças da parede torácica, né? Doenças das costelas e do osso externo, que é esse osso do meio. As doenças do mediastino, que é tudo que fica no meio do caminho entre um pulmão e outro. Né? E finalmente as doenças do diafragma em si, que é o músculo da respiração. Né? No dia a dia do cirurgião torácico, 90% do trabalho vai envolver a traqueia, os pulmões e as cavidades pleurais. E tem estruturas dentro do tórax, que são vasos sanguíneos. Sim. Né? Os vasos sanguíneos, eles vão para o cirurgião vascular, para o cirurgião cardíaco, para o cirurgião torácico, porque tem vasos sanguíneos que estão relacionados ao pulmão. Isso, exato. E tem vasos sanguíneos que estão relacionados ao coração. E eles são vasos sanguíneos. Né? Existe uma especialidade que eu já pesquisei, porque eu sou paciente que vai no Google, né? Que se chama cirurgia vascular. Isso. E quem é que trata os vasos sanguíneos que estão dentro do tórax? Muito bem. O principal vaso que sai do coração e que vai para o resto do corpo é a aorta. Então, a veia aorta. Né? Que na verdade ela é uma artéria, porque ela está levando o sangue do coração para o corpo. Né? Então a aorta, quando ela está bem próxima do coração, bem no início, é o cirurgião cardíaco que cuida dela. Né? Passando desse início, aí o cirurgião vascular é que vai assumir o cuidado. Tá? A minha parte como cirurgião torácico vai envolver tudo que tiver relação com a circulação pulmonar. Então, quando o sangue chega no coração, a primeira função do coração é bombear esse sangue que está desoxigenado para os pulmões. Então, a primeira função do coração é essa, é bombear o sangue para os pulmões, onde o sangue vai ser oxigenado, a gente vai eliminar o gás carbônico, e depois esse sangue vai retornar dos pulmões para o coração, e a partir daí o coração vai bombear para frente o sangue já oxigenado. Então essa parte da circulação pulmonar, que vai envolver as artérias pulmonares, essas ficam com o cirurgião torácico, né? E da mesma forma, doenças das veias pulmonares, que vão trazer o sangue do pulmão de volta para o coração.
né? Então, esse caminho aí dos vasos, embora tenha obviamente uma relação muito íntima com o coração, ele fica muito mais na alçada do cirurgião torácico do que de qualquer outro. O que o cirurgião torácico, assim, de consultório ou um hospital, assim, que não é de trauma, né, que é o teu caso, né? Trabalha no Hospital de Clínicas e no Moinhos. Esses hospitais não são de trauma, Não. né? Então não tem, o cara não caiu de moto, o cara não levou um tiro, né? Então são outros problemas que também envolvem o tórax, né? São mais agudos e tal. Qual é o sintoma, assim, o que o paciente normalmente sente, assim, numa patologia do dia a dia, né? O que eu tenho que cuidar, eu como paciente, né, para que eu possa estar sentindo que eu vou precisar do Dr. William? Os sintomas das doenças torácicas, eles são até certo ponto bem inespecíficos, tá? Quando eu digo inespecíficos, eu quero dizer que são sintomas comuns a doenças diversas. Há doenças que podem ser respiratórias, mas também podem ser do coração, podem ser de outras naturezas, tá? Então, um sintoma como falta de ar, por exemplo, ou tosse, são sintomas que nós vemos muito como manifestações de doenças cirúrgicas do tórax, porém são sintomas muito frequentes em diversas outras doenças, infecções virais, pneumonias. Então só está querendo me dizer que eventualmente eu posso estar com uma tosse lá e tá querendo tratar como se fosse só uma tosse, às vezes até um refluxo, ou Exatamente. alguma coisa assim. A lista de causas desses sintomas é imensa. Então, como regra geral, os pacientes que chegam para o cirurgião torácico, eles já passaram por uma avaliação médica antes, né, por um clínico ou alguma outra especialidade clínica, que durante a investigação do sintoma, seja ele falta de ar, seja ele tosse, cansaço, acabou detectando uma alteração que pode precisar do cirurgião torácico. Né? Dois exemplos assim bem comuns, né? Uma doença muito frequente que toma uma grande parte do tempo do cirurgião torácico é o câncer de pulmão. Né? O câncer de pulmão não tem nenhum sintoma específico que a gente diga assim, olha, a pessoa quando tem este sintoma tem câncer de pulmão. Tem câncer de pulmão. Né? Todos os sintomas de câncer de pulmão, eles podem ser compartilhados com várias outras doenças. Né? Então, geralmente, a pessoa procurou um médico por causa dessa outra queixa e acaba detectando que ela tem uma lesão pulmonar. Depois ela vai, a partir de uma investigação, se detectar que é um câncer de pulmão. Né? Um outro exemplo é o derrame pleural. Né? O derrame pleural é a famosa água na pleura, né? Já foi, inclusive, tema de poetas, etc. Né? Os sintomas não são muito específicos. Né? A pessoa tem tosse, tem falta de ar, ela cansa facilmente. Quando ela faz a sua investigação, não vai aparecer num raio-x de tórax, ou numa ecografia, ou numa tomografia. Ela vai descobrir que ela tem um derrame pleural. E aí depois o cirurgião torácico vai servir como ferramenta para fazer o diagnóstico e tratar esse derrame. Né? Mas dificilmente alguém vai procurar o cirurgião torácico diretamente com uma queixa assim tão específica. Né? Sempre já passou com alguém antes. Exato, então, sempre vai passar com alguém antes. Então, indo um pouco para as patologias, né? Pelo que tu falou, que é muito frequente, que gera bastante medo assim, no paciente, né? É o câncer de pulmão. Né? Então, ainda existe um índice bastante alto de câncer de pulmão. Sem dúvida. O que eu preciso cuidar? Né? Em dois sentidos. Assim, a primeira pergunta, o que eu tenho que cuidar em mim, né, para que eu possa estar com câncer de pulmão? Tem alguma coisa para eu ficar de olho? Né? Eu como paciente quero ficar de olho, né? Para eu não ter o câncer de pulmão ou para se eu tiver, eu conseguir detectar ele o mais rápido possível. Eu tenho que ficar indo consultar com um cirurgião torácico? Existe uma frequência? Por exemplo, a gente sabe que para evitar ou para detectar um câncer de próstata precocemente, eu vou num urologista. Isso. Né? Tem que fazer o famoso exame do dedo e tal. Existe alguma coisa nesse sentido, assim, para detectar o mais precocemente possível
um câncer de pulmão, alguma coisa assim, ou não? Antes de eu responder a tua pergunta objetivamente, eu acho que é importante a gente ressaltar, talvez não tenha na mídia a divulgação que mereceria ter o câncer de pulmão, que hoje é o tumor que mais mata homens no Brasil, né? Já ultrapassou o câncer de próstata como causa de morte por câncer, né? E o câncer de pulmão, ele tem claramente um vetor etiológico, ou seja, ele tem uma causa por trás dele, em mais de 90% dos pacientes, que é o tabagismo. Só o Né? tabagismo? Quase sempre só o tabagismo. Não, porque o Né? senhor falou, desculpa lhe interromper, mas o senhor está falando aí sobre essa negligência da mídia, né? Em relação, porque ele está aumentando ou ele sempre teve alto e há essa negligência em relação a mortes em homens, né? Porque hoje as pessoas sabem que fumar faz mal. Isso, sabem exatamente. que vai dar, ou vai matar de um câncer de pulmão ou vai dar outros problemas, né? Eu sou paciente, eu não sei, mas mesmo eu paciente, né, eu leigo, eu sei que fumar não é legal, né? Isso. As criancinhas sabem, né? Todo mundo sabe, né? Tá escrito, tem os desenhos das pessoas morrendo atrás do cigarro e tal. Não dá para dizer mais hoje que não se sabe. É só o cigarro que o senhor atribui só ao cigarro, ou tem alguma outra droga, ou as pessoas estão fumando mais mesmo sabendo? O que o senhor imagina assim dentro da sua realidade médica? Felizmente as pessoas estão fumando menos. Né? Se a gente pegar os dados do Instituto Nacional do Câncer, tá, que existem desde o início dos anos 90, nós vamos ver que existe uma reta quase perfeita, mostrando que a cada ano um pequeno percentual da população deixa de fumar. Essa é a impressão que eu tenho também. Então, o valor que já foi aqui no Brasil, mais de 40%, 45% de fumantes, hoje é um número que varia dependendo do estado entre 10% e 15%. Então, isso está se reduzindo gradualmente, tá? Então, sem dúvida, as pessoas sabem que fumar faz mal. Tá? A questão é que existe um tempo de latência entre a exposição ao cigarro e o desenvolvimento da doença. Então, uma pessoa que fumou por muito tempo, ela tem um risco que vai se acumulando. É maior do que a pessoa que fumou muitas carteiras por dia durante um curto período de tempo. Então, aquelas pessoas que fumaram só na adolescência e pararam de fumar já faz 20 anos, elas têm um risco um pouquinho maior do que a população em geral, ou a população que nunca fumou. Em compensação, a pessoa que fuma pouco, mas por muitas décadas, ela vai ter um risco muito grande de câncer de pulmão. Tá? Qual é uma dificuldade que a gente enfrenta? É que apenas cerca de 8 a 10% dos fumantes efetivamente vão ter câncer de pulmão. Então, quando a pessoa é recomendada parar de fumar, ela imediatamente vai dizer assim, não, eu tenho diversos amigos que fumam e nenhum deles teve câncer de pulmão. Por que eu vou ser o sorteado? Sim. Né? É uma aposta que ele faz. É uma aposta que ele faz, ainda mais se a gente considerar que existem uma miríade de outras doenças que são causadas pelo cigarro. Sim. Outros cânceres, para começar. Boca, né? laringe. Exatamente, como câncer de boca, laringe, que frequentemente passam por tratamentos bem agressivos, câncer de esôfago, que é uma doença com uma altíssima mortalidade, câncer de estômago e pâncreas, câncer de intestino, né? Sem falar nas doenças cardiovasculares, como AVC e infartos, que ainda são as doenças que mais matam hoje no Brasil, né? E que tem como cigarro um importante fator de risco, né? Então, o câncer de pulmão, ele entra dentro desse contexto da pessoa que fuma e que tem um risco maior para diversos tipos de doenças. Tá? Mas como eu estava falando antes, normalmente a pessoa ela vai se manifestar, vai ter o câncer de pulmão a partir da 6ª década de vida, ou seja, depois dos 50 anos. Então, normalmente é alguém que já vem fumando há 20 ou 30 anos e pelo efeito cumulativo do cigarro é que ela vai desenvolver o seu tumor. Tá? Então,
A primeira estratégia, sem dúvida, é a pessoa não fumar. Tá? A segunda estratégia é a pessoa não se expor a ambientes com fumantes. É o que a gente chama de tabagismo de segunda mão. Passivo. Né? Ou tabagismo passivo. Né? Que é o quê? Morar na casa com uma pessoa que fuma, por exemplo. Ou uma situação, nós que já estamos na casa dos 40, né? Nós vivemos quando nós éramos jovens, que é tu ir em restaurantes com fumaça de cigarro, casas noturnas com casa de cigarro, e antigamente se fumava em tudo que era lugar. Né? As pessoas fumavam Até no avião. dentro do avião, as pessoas fumavam dentro do hospital. Né? Não existia uma proibição objetiva em relação a isso, né? O que mudou muito. Então, não se expor à fumaça passiva também, evidentemente, é uma forma de se prevenir. Depois existem outros fatores um pouco mais difíceis de se controlar. Por exemplo, exposição a outros tipos de fumaça industrial ou casas com fogão a lenha, né? E depois algumas profissões muito específicas, por exemplo, mineradores que têm exposição a alguns gases radioativos que tem no solo. Tá? Mas e isso é a raridade, é a exceção, né? A regra que está em torno do câncer de pulmão ainda é o cigarro. Vale notar que nos últimos 20 anos a incidência de câncer de pulmão em não tabagistas ela vem lentamente crescendo. Né? E a gente ainda não tem uma explicação bem clara do porquê. Mas o fato é que os primeiros estudos foram na Ásia, né, na China, no Japão, mostrando uma incidência maior de câncer de pulmão em mulheres não tabagistas. E sem dúvida essa realidade a gente já está vendo aqui. Né, um percentual maior de pessoas que nunca fumaram e que tem o seu câncer de pulmão detectado de alguma outra forma, mesmo sem ter sido tabagistas. E para terminar de responder a tua pergunta sobre a questão preventiva, hoje já existem estratégias bem definidas para pacientes de alto risco fazerem um programa de triagem de câncer de pulmão. Tá? Então, os pacientes de mais alto risco são pacientes com mais de 50 anos, né, e que tenham fumado bastante. Tá? Então, isso a gente recomenda que seja visto caso a caso, com o seu pneumologista ou com um cirurgião torácico, para verificar se o paciente é candidato a fazer esse programa de triagem. Tá? Por quê? Nessa decisão existe também a questão do risco cirúrgico. Né? Então, às vezes um paciente que tem muita idade, tem mais de 75 anos, tem outras doenças, talvez não seja a melhor ideia quando a gente coloca todas as coisas na balança, ele ficar fazendo a triagem para câncer de pulmão. Sim. Né? Porque já que não vai operar. Porque a gente sabe que muitos tumores de pulmão, quando surgem em idades mais avançadas, eles são indolentes. O que isso quer dizer? Eles demoram muito tempo para se desenvolver. Né? Então, se a gente for olhar pacientes na 8ª, 9ª década de vida, nós vamos encontrar muitos pacientes com pequenas lesões pulmonares que não vão ter nenhuma implicação na vida da pessoa. São pequenas lesões que não vão se desenvolver, não vão crescer o suficiente ao longo do tempo e não vão causar nenhum tipo de problema na vida da pessoa. Então a gente tem que ser um pouquinho prudente em relação a isso. E também existe a questão que essa triagem ela é feita com uma tomografia computadorizada. Que é radiação. Né? Que é um tipo de radiação ionizante que pode, de forma acumulativa, ao longo de muitos anos, ela pode, pelo menos em teoria, trazer algum tipo de dano para o paciente. Né? É verdade que hoje nós temos aparelhos de tomografia de muito melhor qualidade do que há 15 ou 20 anos, quando os primeiros estudos né, de rastreamento de câncer de pulmão saíram. Hoje nós temos tomógrafos que fazem, além de fazer o exame muito rápido, eles usam uma dose de radiação 10 ou 20 vezes menor do que os tomógrafos antigos, o que facilita, de certa forma, a indicação. Né? Outro fator interessante é que hoje quase todos os pacientes com câncer de pulmão a gente opera com cirurgias minimamente invasivas. Né? Ou seja, são cirurgias com pequenos cortes em que a gente utiliza uma câmera para a gente
retirar a parte do pulmão que está doente, com uma cirurgia que é menos agressiva e tem uma recuperação muito mais simples do que as cirurgias antigas tradicionais, né? Então, no rastreamento de câncer de pulmão, a gente viu muito bem esse efeito da era, que a gente chama, porque todas as coisas elas vão mudando ao mesmo tempo. Então, esses critérios de se rastrear pacientes de 50 a 75 anos, tabagistas ou que tenham parado de fumar há pouco tempo, ele é um critério que foi feito ainda na época em que as cirurgias eram todas tradicionais, com um corte grande, e os tomógrafos ofereciam muita radiação, né? Então, isso é um questionamento contínuo que a gente vem fazendo, e aí entra o papel do médico de avaliar cada paciente caso a caso. Às vezes tu tem um paciente que já passou dos 75, está mais perto dos 80, mas ele está em excelente forma física, não tem nenhum outro problema de saúde, né? Já parou de fumar, se cuida, entende bem o que tu está oferecendo para ele como forma de rastreamento e talvez seja um excelente paciente para ficar mais alguns anos sendo rastreado com tomografia. Da mesma forma, às vezes tem um paciente mais jovem, mas que ele tem tantas doenças que não vale a pena a gente entrar num protocolo de rastreamento, né? Então, acho que aí entra o papel do pneumologista, do cirurgião torácico, conversar bem com o paciente para tomar a decisão se vale a pena ou não entrar num programa de rastreamento. Bom, o senhor falou antes, ainda em relação ao câncer de pulmão, né? O senhor falou ali com as outras fumaças, né? Falou com fumaça até de churrasco ou uma lareira assim que possa ter em casa, tá? É uma fumaça, né? Que a gente, se eu posso ter problema de câncer de pulmão respirando a fumaça de alguém da minha casa que está fumando, em tese posso ter fumar até com a fumaça de um churrasco a lenha, né? Uma lareira. Fica tranquilo, pode fazer o teu churrasco, pode acender a tua lareira, né? Quando a gente fala de ambientes com fumaça, a gente está falando de uma exposição muito grande e muito prolongada, né? Então, antigamente, talvez ainda em alguns pontos do Brasil, se usava muito aquecimento com lenha dentro de casa. Então, a pessoa tinha a casa constantemente enfumaçada. Sim. Isso é uma situação extremamente rara hoje, né? Que não se reproduz numa situação de um churrasco ou da tua lareira. Pode acender a tua lareira tranquilamente. A quantidade de fumaça que tu vai inalar num churrasco, ela é mínima. Certamente ela não vai te afetar nesse sentido. Ela pode te desencadear uma crise de asma, alguma coisa assim, te dar uma tosse, se tu já tem alguma doença prévia, né? Mas para a imensa maioria das pessoas não faz nenhuma diferença. Não. O que eu queria saber do senhor também é sobre as outras fumaças, né? Por exemplo, os jovens, assim, o senhor falou que quando começa fumando jovem, fuma por bastante tempo. Alguns, assim, até foi parcialmente aí, ou totalmente liberada a maconha. Ela é fumaça, né? Sim. Como se fosse o cigarro. Sim. Então ele pergunta sobre a maconha, o narguilé, que é aquela fumacinha que o pessoal fuma dentro de um jarro, né? Não sei bem o que é aquilo lá. E sobre o cigarro eletrônico, que está em moda. Porque cigarro eletrônico, pelo que falaram, não faz mal, né? Eu queria saber o que o senhor acha dessas outras fumaças e do cigarro eletrônico. Se tem algum estudo, alguma coisa assim falando a respeito deles. Vamos por partes, né? Em relação à maconha, normalmente a quantidade de exposição que uma pessoa que fuma maconha tem, quando comparado com uma pessoa que fuma um cigarro tradicional, é uma quantidade menor, tá? Né? Talvez mude agora, né? Normalmente, como regra, eu diria, né? Mas o fato é que existem efeitos tão danosos com a fumaça da maconha como de qualquer outro cigarro. Então aquele papo lá de, não, maconha não mata. Normalmente é só, não, é uma droga tranquila, ela é natural e não mata. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Os cirurgiões torácicos têm a experiência de já terem visto, certamente, muitos pacientes que têm uma doença chamada pneumotórax,
É uma doença em que rompem pequenas bolhas no pulmão, né? E que tem uma relação, sim, com o uso de maconha. Né? A gente tem que levar em conta que normalmente o cigarro de maconha ele não é usado com filtro, né? Então Fumaça pura. é uma fumaça pura, mais grosseira, que ela vai ser completamente inalada, né? E existe o hábito dos fumantes de trancar a respiração. Então existe um tempo maior para que as partículas dessa fumaça tenham a sua ação e se depositem lá na periferia do pulmão. Né? E claramente é um fator relacionado com essa doença que eu disse que é o pneumotórax, quando uma bolha no pulmão rompe e vaza o ar do pulmão, e aí o pulmão murcha. Né? Então, isso causa uma falta de ar aguda, né? Com uma dor torácica bastante forte e que frequentemente vai necessitar de uma cirurgia para corrigir esse problema. Né? E, bom, nós médicos não costumamos recomendar de nenhuma forma que as pessoas utilizem substâncias que possam torná-las dependentes daquela substância. Né? Então, de uma forma bem ampla, eu não diria, como cirurgião, como médico, que é seguro em nenhum nível a pessoa fumar nem cigarro comum, nem cigarro de maconha. Tá? Recentemente surgiram no mercado, inicialmente clandestino, não sei, para falar a verdade, qual é o status agora que existe uma briga jurídica em torno, né, dos vapes. Né? O que é o vape para quem não conhece? É um aparelho eletrônico que é alimentado por algum tipo de líquido. Esse líquido é vaporizado e a pessoa vai, entre aspas, fumar ou inalar esse líquido vaporizado. Né? E nesse líquido inicialmente se colocava nicotina, com o passar do tempo se começou a colocar outros sabores para que aquela fumaça tivesse um gosto bom, né? Um sabor interessante. Tipo Gudin, o pessoal fumava. Exatamente, que é um pouco mais antigo, né? Digamos, agora caiu um pouco de moda, né? Porque o vape tem essa facilidade, como ele não utiliza fumaça de algo queimado, as pessoas conseguem usar de forma mais tranquila em ambientes fechados, né? Então, digamos, esse foi o grande atrativo dos vapes. Não deixam a roupa com cheiro, né? E se tornaram rapidamente populares na Europa, por exemplo, né? Onde ainda existe um percentual de tabagistas muito maior do que aqui no Brasil. Nesse sentido, a gente está à frente da maioria dos países do primeiro mundo, porque a gente fuma menos, né? Mas então lá se popularizaram rapidamente os vapes, inclusive num dos locais onde eu fiz meu treinamento depois na França, as pessoas usavam em todos os ambientes fechados, até no trem, no ônibus e muitas vezes até dentro do hospital. Não existe uma proibição objetiva em relação a isso, né? Justamente por eles não liberarem fumaça, eles liberam apenas vapor d'água com alguma substância diluída ali, né? Então, num primeiro momento, parecia que podia ser uma estratégia para reposição de nicotina para pessoas que estão tentando parar de fumar, né? Então, existem, para quem quer parar de fumar, tu pode repor nicotina com chiclete, com balas, tu pode repor com adesivos de nicotina, né? E uma das formas que se poderia fazer essa reposição é com o vape. Qual é o problema que surgiu nesse meio do caminho? Algumas pessoas passaram a ter problemas respiratórios mais agudos relacionados ao uso do vape, né? Porque ali existem diversas substâncias diluídas, embora em menor quantidade que a do cigarro, mas é uma exposição grande, né? Quando tu fuma, tu está expondo uma quantidade grande de mucosa, então tu absorve muita coisa diferente, né? Então, houve já, inclusive, relatos de óbitos por doença pulmonar aguda, como se fosse, entre aspas, uma alergia muito exacerbada a algum dos produtos do vape, né? Então, isso entra na mesma linha que eu vinha falando antes sobre a maconha. A gente não pode recomendar que as pessoas usem e dizer que é seguro, né? Se eu tiver a escolha de Sofia de escolher se eu vou ter que fumar
Se eu for obrigado a fumar um cigarro comum ou um cigarro eletrônico, pelo menos em teoria, até onde a gente sabe hoje, o cigarro eletrônico ele é menos danoso. Mas nós não temos nenhuma informação a longo prazo. Como eu falei antes, o cigarro ele vai causar os seus cânceres e as suas doenças cardíacas, vasculares, décadas depois que a pessoa começou a usar. E o vape é uma experiência relativamente recente. Sim. Então, nós simplesmente não sabemos a longo prazo que tipo de efeito deletério pode ter nas pessoas que estão usando o vape agora. Mas já se sabe que a curto prazo ele pode dar problema. Sem dúvida pode dar problema, né? A recomendação é não fumar nenhum tipo de melhor é não. substância. Bom, deixa eu perguntar, o senhor falou que fez uma outra formação na França. Isso. Né? O que é essa formação? Por que o senhor teve que ir para a França? Né? Porque o senhor fez a formação, fez a faculdade na URGS, né? Sim. Tendo o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um grande hospital como um hospital-escola. Ficou lá por 6 anos. Depois o senhor fez a residência em cirurgia geral também no Hospital de Clínicas e a cirurgia torácica também no Hospital de Clínicas. Isso. E lá o senhor trabalha. Então tem uma experiência bastante grande, né? Com patologias bastante complicadas, porque no Clínicas ali chega patologias torácicas do estado inteiro. Isso. Né? Que está talvez até de fora. Então, por que o senhor foi para a França, né, para aprender alguma coisa? O que o senhor não sabia, né, para poder ajudar os pacientes que aqui no Brasil não tinha? Trabalhando no Hospital de Clínicas, eu comecei a fazer parte do grupo de transplante pulmonar, né? O transplante pulmonar é um procedimento bem complexo, que a gente utiliza para diversos tipos de doenças que podem levar o paciente a ter uma insuficiência ventilatória crônica, que nós chamamos, quando ele tem um quadro que não tem mais como ser tratado, como reverter a doença pulmonar. Né? Entre essas doenças, existe uma que se chama hipertensão pulmonar. Tá? No Brasil, praticamente não se faz transplante por hipertensão pulmonar. Porque esses pacientes eles são muito difíceis de serem manejados. Né? Então, a hipertensão pulmonar, que é quando existe uma elevação da pressão dentro das artérias pulmonares, ela vai levar a uma doença cardíaca, que a gente chama de insuficiência cardíaca direita. Então, aquele bombeamento de sangue do coração para os pulmões, ele fica prejudicado. O cuidado desse paciente quando ele é transplantado, ou seja, quando a gente troca os pulmões, ele é muito particular. Ele é diferente de pacientes que têm enfisema, ou de pacientes que têm fibrose pulmonar, ou que têm fibrose cística. E a mortalidade desses pacientes no período perioperatório... Perioperatório de transplante. Perioperatório do transplante. Ele é uma mortalidade muito maior do que quando o paciente é transplantado por outras doenças. E vocês não sabiam por quê? Ou se sabia? Não, isso a gente sabe. Né? A gente sabe, tem muito a ver com os efeitos cardíacos da doença. Já estabelecidos. Né? Exatamente. E com o próprio risco cirúrgico, porque a gente tem que fazer a emenda das artérias pulmonares, por exemplo. Sim. São artérias muito frágeis em pacientes que têm hipertensão pulmonar. Né? Então, os pacientes que sobrevivem a esse período inicial, depois do transplante, eles vão ter um resultado parecido com o dos outros transplantes. Porém, nesse período do transplante em si e nas primeiras semanas de recuperação, ele é mais difícil. Né? E nós já temos no Brasil poucos centros de transplante pulmonar, realmente muito pouco, se a gente considerar o tamanho da nossa população. E dentro desses centros a gente sofre um problema que é a escassez de doadores de órgãos. Então nós temos poucos órgãos. Na prática, o que acontece historicamente no Brasil é se evitar o transplante em pacientes que têm hipertensão pulmonar. Vão para outros pacientes, os pulmões que se têm, exatamente. Eles acabam indo para pacientes que que já se sabe que vão ter um resultado melhor. Um pouco melhor. Sim. Bom, então essa é uma dificuldade que eu comecei a enfrentar né, na minha prática do dia a dia. Uma segunda dificuldade
foi que eu me deparei com uma outra doença muito interessante, chamada hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, né? Ou a sigla HPTEC. Esses pacientes, eles são muito especiais no seguinte sentido: eles têm uma doença que é muito grave, porém ela pode ser curada com um procedimento cirúrgico, certo? Então, assim, em poucas linhas, né, o que é essa doença? São pacientes que têm alguma embolia pulmonar, ou seja, algum coágulo se solta de uma veia do corpo e o coágulo vai trancar uma parte da circulação do pulmão. Esse coágulo, normalmente, ele deveria se desmanchar para que o sangue consiga passar livremente. Em algumas pessoas, esses coágulos eles não se desmancham e eles viram uma cicatriz dentro das artérias pulmonares. Então, esses pacientes vão ter uma obstrução crônica do fluxo sanguíneo dentro do pulmão. Colou e fica ali. O êmbolo tá andando pela artéria, grudou ali e colou. Gruda ali, ficou ali, cola e cicatriza. Cicatriza. Né? Todo mundo tem uma cicatriz, sabe que uma cicatriz é um tecido Espesso, grosso, firme. Isso aí acontece lá dentro do vaso sanguíneo. Então, depois que isso acontece, na maioria dos casos, o tratamento preferencial é uma cirurgia, que a gente chama de tromboendarterectomia pulmonar. Tá? Mas é uma cirurgia bem complexa, que a gente tem que abrir o peito do paciente para fazer a desobstrução da artéria. Tem que abrir a artéria. A gente tem que abrir a artéria. Então, essa cirurgia, ela é oferecida em muito poucos centros no Brasil, né? Pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, tem só um centro em São Paulo que oferece essa cirurgia. E no Hospital de Clínicas, um dos meus professores, que foi assim, a pessoa que me orientou na minha carreira, era o professor Amarílio, ele fazia essa cirurgia de forma eventual, porque ele fez a formação dele, fez o doutorado dele na França há 20 e poucos anos atrás, e ele teve um treinamento nesse procedimento. Então nós fazíamos de forma ocasional, mas não era organizado da forma que seria o ideal, certo? Então, esses também são pacientes muito difíceis, mas quando a cirurgia é bem sucedida, o resultado é maravilhoso. Esses pacientes melhoram muito, eles passam a ter uma expectativa de vida muito próxima da expectativa de vida das outras pessoas que nunca São tiveram pacientes essa graves, doença. então, que poderiam evoluir para um problema grave de pulmão, inclusive necessitando de transplante pulmonar, ou não? Eventualmente sim. Eventualmente sim. Né? O ideal é que a gente possa oferecer para eles cirurgias e cateterismos para tratar a doença sem o transplante pulmonar. Sim. Né? Se a gente consegue Eu digo oferecer... caso não tratado, caso não fosse fazer esse tipo de cirurgia, eles iam evoluir ela é uma doença progressiva. Né? Ela continua piorando ao longo do tempo, ela só piora. Só piora. Né? E os pacientes acabam realmente morrendo, muitas vezes, sem nem ter feito o diagnóstico. Né? Nem sabiam que tinham um problema. Nem sabiam que tinham um problema. Tá? Então, assim, na última década, né, desde que eu terminei a minha formação, tornei cirurgião torácico, o que aconteceu, né? Um fenômeno é que o exame de triagem da hipertensão pulmonar, que é a ecografia do coração, se tornou muito mais disponível. Então, hoje é muito fácil, em qualquer cidade pequena, um paciente consegue fazer uma ecografia do coração. E nesse exame, a gente consegue detectar que existe um aumento da pressão da artéria pulmonar. E a partir daí, faz parte da investigação fazer uma tomografia do tórax com contraste para a gente analisar o fluxo de sangue nas artérias pulmonares. E esse é o exame que vai detectar que o paciente tem a hipertensão tromboembólica, certo? Então, eu tomei uma decisão lá antes da pandemia, lá por 2018, de fazer um treinamento que fosse mais específico para essa doença, né? Para fazer essa cirurgia, que é a tromboendarterectomia pulmonar, e identifiquei um centro na França, como eu disse, mesmo centro onde o professor Amarílio, meu mentor, digamos assim, tinha feito o treinamento dele.
fiz contato com o pessoal de lá, eles foram muito receptivos. Teve um dos professores lá da França que veio aqui me conhecer, fiz cirurgias com ele, tive a oportunidade de aprender com ele naquele momento, e depois ele colocou à disposição o hospital dele, que se chama Hospital Marie-Lannelongue, fica ao sul de Paris, para que eu fosse fazer o meu treinamento prático lá, né? Então, a partir daí, eu comecei a estudar francês, né? Estudei durante 2 anos, fiz as provas de proficiência, que eram requisitadas pela legislação francesa, e fui para lá final de 2021 e quase todo 2022. Fiquei lá durante 1 ano, trabalhando lá realmente como cirurgião, né? Então, lá eu tive a oportunidade de aprender a técnica da tromboendarterectomia pulmonar, tive a oportunidade de fazer os transplantes por hipertensão pulmonar, né? Além da experiência usual de um grande serviço de cirurgia torácica que lidar com muitos pacientes com câncer de pulmão, né? Então, lá eu tive a exposição, um treinamento prático de verdade, né? Nesse tipo de cirurgia. Nesse tipo de cirurgia. Eu fazia a cirurgia, né? Claro, sempre com um professor junto, que tinha a função de me treinar, né? Mas nesse momento eu já era um cirurgião Torácico. com alguma experiência, né? Eu não estava começando do zero, já é um treinamento avançado, né? Já é um treinamento avançado para a gente poder incluir nos transplantes esses pacientes mais complexos, que têm hipertensão pulmonar, e a gente poder passar a tratar aqui em Porto Alegre da melhor forma possível, que é com a cirurgia, os pacientes que têm HPT. E isso está sendo feito agora no Hospital de Clínicas, Moinhos. Então, a nossa equipe de trabalho de pacientes com hipertensão pulmonar, que nós temos no Hospital de Clínicas e no Moinhos de Vento, ela essencialmente é a mesma equipe, tá? Nós temos os mesmos pneumologistas, os mesmos cirurgiões, tá? Então, para procedimentos de grande porte, o ideal é sempre que a gente tente concentrar a experiência. Quando a gente concentra a experiência num centro, com as mesmas pessoas, a gente consegue desenvolver a expertise de forma mais rápida. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós decidimos concentrar nossa experiência no Hospital de Clínicas, porque é um hospital onde a gente consegue operar tanto os pacientes do Sistema Único de Saúde, quanto os pacientes de convênio, porque é um hospital misto, né? Então ele atende também pacientes de convênio e particulares. E pela qualidade do hospital, como tu já comentou, é um hospital universitário, a gente consegue oferecer para todos os pacientes o melhor tratamento possível. Então, nós organizamos equipe de anestesia, fez treinamento específico para isso, nós organizamos equipe da UTI, né, inclusive com um intensivista que foi lá para a França também para ser treinado no pós-operatório, né, da tromboendarterectomia pulmonar. Nós temos também um cardiologista que foi fazer o treinamento na parte dos cateterismos, né, para que a gente tenha um time bem redondo, coeso. Nós nos reunimos de forma regular para discutir os casos que aparecem, e nós temos recebido encaminhamentos de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de pacientes que têm essa doença. Como eu disse, está sendo cada vez mais diagnosticada pela facilidade de acesso aos métodos diagnósticos, né? E desde março do ano passado nós temos feito essa cirurgia de forma regular e com ótimos resultados, né? A grande dificuldade de montar uma equipe para isso é a seguinte: essa cirurgia ela exige que a gente use uma coisa que a gente chama de circulação extracorpórea. Tá? O que é isso? A gente coloca cânulas, são tipos especiais de canos, no coração, a gente pega o sangue dali, passa para uma máquina, e essa máquina vai fazer a função do coração e do pulmão fora do corpo. Isso permite que a gente tire o sangue de dentro do pulmão para a gente poder mexer dentro da artéria. Tá? Um detalhe bem particular dessa doença é que a gente precisa retirar
os trombos, as cicatrizes, mas a gente precisa manter a estrutura da artéria. O sangue ele vai precisar passar ali depois. Sim. Então nós não podemos simplesmente tirar a artéria que é doente. Sim. A gente precisa tirar apenas a camada mais interna, que é a camada doente. Por dentro da artéria. Por dentro da artéria. Então isso tem que ser feito de forma muito precisa e meticulosa. Então a gente usa lupas de aumento para a gente poder ver exatamente quando a gente está no lugar certo. Certo? Imagina assim, algumas folhas de papel e Uma elas por cima da outra. estão molhadas. Então elas estão molhadas. Se elas estivessem secas era fácil de separar. Sim. Mas como elas estão molhadas, elas vão ficar grudadas. Sim. A gente tem que tirar as duas folhas molhadas Camada. de dentro, mas as outras têm que ficar lá. Né? E é isso que vai permitir que a cirurgia funcione e que o sangue consiga passar e ao mesmo tempo que não vá ter nenhuma complicação de sangramento depois. Sim. Certo? Então, para a gente ter uma visão perfeita, não pode ter nada de sangue. E isso a gente só consegue desligando completamente o fluxo sanguíneo, inclusive da máquina de circulação extracorpórea. Então, como é que a gente faz isso? A gente não pode ficar sem oxigênio no corpo, certo? Então, o que a gente faz? A gente reduz a temperatura do corpo com o sangue fora do paciente. Com o sangue fora do paciente. Então fica tira o sangue, primeiro tira e deixa circulando. Deixa circulando. Fora, como se fosse uma cirurgia cardíaca. Exatamente. Tá? A circulação extracorpórea. Então tem circulação, só que está sendo feita fora do corpo do paciente. Com o auxílio da máquina. Isso, a máquina está circulando o sangue e oxigenando. E oxigenando. Tá? Ela é uma máquina... Até aí era uma cirurgia cardíaca. Isso aí. Nada de novo. É uma máquina de coração-pulmão que a gente chama. Tá. Certo? A gente tem a possibilidade de ligar uma espécie de serpentina que consegue mudar a temperatura do sangue. Certo? Então, para a maioria das cirurgias cardíacas, a temperatura é baixada apenas em alguns graus. O paciente vai até 34 graus ou até 32. E normalmente a temperatura do paciente é 35,5, 36. Né? Então, o que a gente faz de particular nessa cirurgia? A gente vai baixar a temperatura até 18 a 20 graus, que é bem frio. Bem menos. Bem menos. Então, essa temperatura a gente chama de hipotermia profunda. Nessa temperatura, o nosso cérebro ele consegue aguentar até 40 minutos sem circulação de sangue, certo? Que é o que todo mundo já ouviu assim, em filmes, né, ou na televisão, aquela história da pessoa que cai num lago congelado e ela volta à vida mesmo tendo ficado 15, 20 minutos sem respirar. Sim. Qual é o efeito que aconteceu ali? O efeito de baixar a temperatura. Quando baixa a temperatura, a gente consome menos oxigênio. Então, o que a gente faz, quando a temperatura está bem baixa, a gente desliga tudo, a gente corta esse tempo de 40 minutos pela metade, para a gente ter uma segurança, né? E nesses 20 minutos é que a gente vai abrir a artéria pulmonar, que não tem sangue. Que não tem sangue, agora ela vai estar totalmente vazia, e nós vamos fazer a separação das camadas para tirar tudo que está doente e manter a parte saudável da artéria. E depois que a gente desobstruiu um lado, desobstruiu o outro, a gente vai retomar a circulação, vai religar a máquina e a gente vai começar a aumentar a temperatura de novo. E aí fecha. E aí depois a gente fecha, né? Então tem 20 minutos que o paciente fica sem sangue circulando pelo corpo. Sem sangue nenhum. O sangue fica completamente fora do corpo. Completamente fora do corpo. Não tem sangue no cérebro, não tem sangue no coração, não tem sangue no rim, no músculo, lugar nenhum. O coração está parado. O coração está parado, então são 20 minutos. Quando a gente analisa as ondas cerebrais, não tem ondas. Não tem ondas. É como se o cérebro tivesse morto. Totalmente sem função naquele momento. Né? Isso acontece porque ele está frio. Sim. Então, a temperatura é o grande fator de proteção que nos permite fazer essa cirurgia de forma adequada. Sim. Então, claro, é um procedimento complexo, tem os seus detalhes, né? Tem as suas particularidades. Dificilmente um cirurgião que não teve um treinamento específico nessa cirurgia, ele vai conseguir fazer a cirurgia de forma bem sucedida. Em tão pouco tempo, né? Exatamente. É um cronômetro, né? Isso aí é contado. Né? A gente é muito rigoroso com isso. Né?
para que a gente possa ter os melhores resultados, tanto do ponto de vista da circulação do sangue pelo pulmão, quanto do ponto de vista de não ter sequelas em nenhum outro órgão, né? Especialmente o cérebro, mas também fígado, rins, que são órgãos E os que podem resultados? os resultados são muito, muito interessantes, né? A grande maioria dos pacientes vai poder ser acordado e ser estubado, ou seja, tirar o tubo da garganta já no dia seguinte da cirurgia, né? E imediatamente já iniciar um programa de reabilitação com fisioterapia, né, etc. Como regra geral, os pacientes ficam em torno de 5 dias na UTI, né? A maior parte do tempo eles estão acordados, estão comendo, estão conversando, né? E depois mais alguns dias no hospital para acertar detalhes de medicamentos pós-operatórios. Porque esses pacientes eles vão precisar ficar para o resto da vida tomando um anticoagulante, que é um medicamento para afinar o sangue e evitar que o problema possa voltar a acontecer depois no futuro. Muito interessante, muito interessante. A gente está com quase 1 hora de conversa, dava para conversar muito mais ainda com o Dr. William. Vou fazer a última pergunta, uma pergunta mais sacana, que não tem a ver com medicina, e aí a próxima vez a gente vai conversar com o William de novo aqui. O William, que foi meu colega de faculdade, extraordinário colega, parceiro, me ajudou muito na minha formação. Tu que faz essa cirurgia aí, William, que tem que abrir uma artéria, botar o cérebro parar. A pergunta sacana é, acredita em Deus ou não? Eu acredito. E acho que ele tá junto lá, como é que funciona isso para um cirurgião que tem que fazer esse tipo de cirurgia. Porque uma coisa é fazer uma cirurgia de fratura de tornozelo, uma cirurgia no joanete, outra coisa é uma cirurgia que o paciente não tem circulação no corpo. O cérebro está parado, não tem mais onda cerebral. Como é que funciona isso? Eu não sigo nenhuma religião, eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, né? Religião é a interpretação que cada um dá para Deus. É muito particular, né? Não acho que a gente deva tratar ninguém diferente, né? Ou ser mais ou menos amigo porque uma pessoa tem uma crença e outra pessoa tem outra. Alguém tem que morrer porque acredita... exatamente. Ou se veste de uma maneira diferente. Algumas atividades muito específicas dentro da medicina, elas têm um fator treinamento como fator principal, né? Isso vale para qualquer especialidade, né? Então, nós que fizemos formação de especialidade, subespecialidade, nós sabemos que tem alguns detalhes que fazem muita diferença, certo? Então, quando a gente tem um treinamento muito abrangente, a gente deixa escapar determinados detalhes. E algumas doenças, como é o caso aqui da HPTEC e dessa cirurgia que a gente estava falando, não são coisas do dia a dia. Não são cirurgias que a gente vê na formação habitual. Como eu disse, a imensa maioria dos hospitais sequer oferece esse tipo de tratamento. Né? Sequer tem médicos com treinamento para esse tipo de doença. Tem médicos que nem sabem que ela existe. Tem médicos que nem sabem que ela existe. Então, nesses cenários de doenças raras, a gente tem que buscar uma formação especializada. A partir daí, cada pessoa vai definir o quanto que entra o papel de Deus ou de qualquer coisa mística, ou seja lá o que for que a pessoa acredita, né? Mas não tem como cuidar desse tipo de paciente especificamente que a gente conversou aqui se tu não fez um treinamento adequado para esse paciente. Inevitavelmente vai dar errado. Eu conheço aí pelo Brasil uma dezena de hospitais que tentaram iniciar programas de tromboendarterectomia pulmonar e que desistiram rapidamente porque as dificuldades são tantas que logo tu desiste. Começa a ver os pacientes morrer, a cirurgia não dá certo, tu não sabe o que está acontecendo. Em certa medida, isso vale também para transplante de pulmão. Já teve diversos centros excelentes, hospitais de excelente qualidade, com cirurgiões muito bons, que começaram programas de transplante pulmonar
e que acabaram desistindo porque à medida em que o tempo passa, as dificuldades elas vão se somando. E aí, às vezes é mais fácil tu desistir e fazer o que tu sabe fazer bem, né? Então, para esses cenários assim muito particulares, doenças raras com tratamentos complexos, ou tu busca um treinamento específico num centro de grande volume, ou tu não vai conseguir. É melhor não começar. Né? Então, foi isso que eu busquei. Né? Então, acredito muito em treinamento. Acredito muito. Acho que faz toda a diferença. O que não quer dizer que eu não fique muito contente e grato quando um paciente diz que vai rezar por mim. Né? Então, sempre que um paciente diz assim, doutor, vou rezar para que Deus abençoe suas mãos na cirurgia e dê tudo certo. Eu agradeço, fico muito contente e gosto de acreditar que isso pode me ajudar. Tá bem. Eu agradeço aqui o Dr. William Lorenzi. Ele ele faz cirurgias no Hospital de Clínicas, né? Atende também, faz outras cirurgias no Hospital Moinhos de Vento. Ele atende no consultório, tem um consultório na Mostardeiro número 5, sala 310. Tá aberto para consultas aí, né? Para quem quiser fazer uma avaliação. Você tá com medo aí, né? Tá fumando maconha aí, tá com medo, você tá com câncer de pulmão. Isso aí. O William tá lá. Estamos à disposição. Então tá, aqui ficamos com mais um episódio do Paciente. Daqui uns dias eu volto aí para perguntar mais algumas perguntas que vocês não fazem para os médicos de vocês ou esquecem de fazer. Quando chega em casa, lembra, esqueci de fazer aquela pergunta. Hoje foi um baita episódio e espero vocês na próxima.